Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser o segundo dia da nossa peregrinação à Terra Santa, que começou em Petra, passamos pelo Monte Nebo e terminamos na experiência do Mar Morto. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem estes vídeos com os vossos amigos e vou-vos deixar já com um pequeno resumo sobre este dia na Terra Santa. Se eu quiser falar sobre a história de Petra, e se meus amigos, estávamos aqui este vídeo inteiro. Não é isso que eu vou fazer, eu apenas vou falar daquilo que vimos, daquilo que visitámos e o que é importante para vocês saberem caso um dia queiram visitar este espaço. Então, nós dormimos na cidade de Petra e por isso foi relativamente rápido a chegar até ao complexo de entrada digamos, no espaço que dá acesso à cidade de Petra. É importante dizer que nós temos que descer cerca de 4 km por um desfiladeiro até chegar ao centro da cidade. Quem quiser pode usar os animais, existe o burro, existe o cavalo, também existe o camelo, quer para ir, quer para vir. Mas toda a minha gente decidiu ir a pé e temos de ter a noção que depois temos que regressar e fazer esses quilómetros para cima. Mas isso não foi um problema para ninguém. Todos foram, todos vieram. O mais importante a saber é que o nome da cidade vem do grego Petra, que quer dizer pedra ou rocha. Depois perceber que a cidade é em si mesma uma fortaleza natural. Portanto, ela está no meio do complexo de montanhas de difícil acesso. Esse desfiladeiro que dá acesso à cidade chama-se SIC e é isso que nós temos que percorrer. É um desfiladeiro que tem mais ou menos uma distância de 4 km. Ainda hoje nós entramos por esse desfiladeiro e sempre foi assim ao longo da história. O ano 312 é considerado oficialmente o ano da fundação da cidade pelos nabateus. No entanto, nós sabemos que desde 1200 já os edomitas habitavam aquela região. Aliás, a palavra Edom, em hebraico, quer dizer vermelho e provavelmente vem do facto de todo aquele território, aquelas montanhas, aquelas rochas, terem um tom muito rosa, muito avermelhado. Do que nós sabemos na Bíblia, os edomitas habitavam aquela região, tinham uma cidade chamada Sela, e provavelmente é esta cidade de Petra, porque a palavra Sela, na linguagem edomita, quer dizer também pedra e rocha. Sabemos através da Bíblia que várias tribos de Israel tentaram assumir o controle deste lugar. No entanto, no século IV a.C., aparecem estes nabateus que vêm de uma facção das tribos árabes e assumem a responsabilidade daquele lugar. Eles expulsam os edomitas, são obrigados a ir mais para sul e constroem esta cidade e tornam-na a sua capital.
Eles mudam o nome da cidade para Petra e eles habitam esta cidade numa altura de conflito entre os generais descendentes de Alexandre o Grande da Macedónia. Nós estamos em pleno Império Grego, que no final foi distribuído pelos seus generais. E então tínhamos aqui nesta região a luta entre os Seleucidas e os Ptolomaicos. Aliás, ambos tentaram conquistar a cidade e nunca conseguiram. E esse é o primeiro grande segredo de Petra. É que, sem querer, construída no meio daquelas montanhas, tornou-se uma cidade fortificada, com difícil acesso, e era muito difícil um exército entrar dentro daquela cidade. Só havia aquele desfiladeiro, chamado SIC, ele é bastante apertado, e portanto com um pequeno exército era possível defender. Os gregos, na prática, nunca conseguiram conquistar a cidade de Petra. Ao mesmo tempo, nasciam dois grandes centros comerciais da época, a cidade de Rabat Ammon, que hoje é a cidade de Amã, e a cidade de Gerase, que nós visitámos ontem. Criaram entre si várias rotas comerciais e então Petra vai usufruir do nascimento destes três espaços e vai se tornar o centro comercial das rotas comerciais durante este período. Enquanto os Seleucidas e os Ptolomaicos lutavam entre si, as rotas precisavam de um espaço de segurança, de um espaço onde estas batalhas não interferiam. E Petra, digamos, dá-lhes esse conforto. Então, as grandes rotas das especiarias que vinham do Oriente e, sobretudo, da seda que vinha de Damasco e de Aqba, vão passar por esta cidade de Petra. E isso vai tornar a cidade extremamente importante naquela época. Outra das grandes riquezas que Petra vai conseguir é resolver o problema da água. Nós estamos a falar de um círculo montanhoso que, durante o inverno, chove bastante, há bastantes enxurradas de água e, no início, a cidade todos os anos ficava inundada. Então, os nabateus vão resolver o problema com um processo de canalizações complexo, a construção de vários diques, uma espécie de barragens, e que vão permitir controlar este fluxo da água. No fundo, eles resolvem o problema criando uma riqueza. Ao fazerem com que a cidade não ficasse mais inundada, num espaço desértico como este, eles conseguiam ter água o ano inteiro. E isso, meus amigos, é uma riqueza que naquela região vale ouro. Ainda hoje, quando nós visitamos esta cidade, pelo caminho do desfiladeiro, nós verificamos quer as canalizações que eles fizeram, quer alguns diques que eles construíram na época para controlar este fluxo de água. E, meus amigos, hoje nós sabemos que foram descobertos mais de 100 ramificações, mais de 100 diques, uma espécie de barragens na região, só para controlar a água que vinha das montanhas, para não inundar a cidade e garantir o abastecimento de água a esta cidade. E este foi um momento forte na história desta cidade de Petra. Estamos em pleno período grego e quando nós entramos na cidade, a maior parte dos edifícios que nós vemos, elas têm uma influência muito greco-romana, porque depois os romanos vieram a seguir. Na realidade, foram arquitetos de influência grega e também depois romana que construíram a maior parte dos edifícios daquela cidade. Os romanos não vão ter o mesmo problema dos gregos porque eles tomaram uma decisão. Entrar na cidade era praticamente impossível, mas se cortassem a água, a cidade não tinha hipótese de sobreviver. E foi apenas o que eles fizeram. Cortaram a água da cidade e, no ano 63, a cidade teve que se entregar ao Império Romano. E por causa disso, eles não foram muito fortes na sua presença, eles deram alguma liberdade aos nabateus, apenas
exigiam o pagamento de um tributo, de um imposto e a manutenção das fronteiras contra as tribos vizinhas. E aí os romanos agradeceram e não os chatearam muito. No entanto, no ano 106 depois de Cristo, Trajano tirou-lhes essas vantagens que os nabateus tinham e passou a administração da cidade para a província romana local. E isso vai, sem querer, ditar um bocadinho o declínio da cidade de Petra, que não foi imediato, ainda sobreviveu algum tempo, mas vão acontecer duas situações naturais, dois terremotos, que vão ditar com que a cidade seja abandonada. O primeiro terremoto é conhecido como o Terremoto da Galileia em 363, mas os nabateus ainda tentaram reconstruir uma parte da cidade, mas no ano 551 há o segundo terremoto, o terremoto de Beirute, que praticamente destruiu a cidade completamente. E então, por causa desse segundo terremoto, os nabateus abandonam a cidade e vão viver para as redondezas, mas logo a seguir vem o Império Muçulmano e este grupo de nabateus, que hoje nós não sabemos bem, não existe, foi absorvido por estas tribos árabes. Hoje nós acreditamos que basicamente o grupo ou a população beduína que ali vive e que controla aquele espaço são, na realidade, os diretos descendentes destes nabateus. Então a cidade ficou esquecida durante séculos. Havia registros de que uma grandiosa cidade tinha existido no meio do deserto, criaram-se até mitos e lendas de que continha imensos tesouros e que estavam escondidos, mas na realidade ninguém sabia onde é que ficava esta cidade. Sabemos que estes beduínos que sabiam onde é que ficava a cidade, eles nunca gostaram que estes exploradores modernos aparecessem para saber onde é que ficavam os tesouros antigos, e então eles nunca partilharam o segredo da localização desta cidade. E mantiveram a cidade de Petra escondida do mundo durante séculos. E é assim que aparece um explorador suíço chamado Ludwig Burckhardt, que vai descobrir a cidade de Petra em 1812. No entanto, não foi fácil. Ele tentou falar com os beduínos, tentou que eles dissessem onde é que ficava a cidade, eles não confiaram nele. No entanto, este suíço, ele vai viver naquela região, vai ficar muito famoso pelo contacto com a cultura muçulmana. Aliás, vai ser este explorador que no Egito vai descobrir os templos de Ramsés II e também o grande templo de Nefertiti em Abdul Simbel, e passa ali um tempo de contacto com estes beduínos e, quase que disfarçado, como que fosse também um beduíno, eles acabam por confiar nele e em 1812 ele chega à cidade de Petra. Ele descobre a cidade. Era uma cidade que estava abandonada, praticamente já estava soterrada por areias, e ele consegue trazer para o mundo a verdadeira localização desta cidade de Petra. E fica como curiosidade, ele não era muito velho, aliás, este Ludwig Burckhardt morreu com 32 anos no Cairo e conseguiu fazer este trabalho incrível de descobertas em tão pouco tempo. Agora é preciso ter cuidado. Muitas das coisas que nós descobrimos nessa cidade de Petra, ainda existe um trabalho de arqueologia histórico para fazer. Porque aquelas construções, algumas delas, nós nem sabemos para que é que elas serviam e porque é que elas foram construídas. Portanto, tudo o que nós ouvimos dizer não passam um bocadinho de especulações, e ainda existe um grande trabalho científico a desenvolver naquela cidade e sobre aquele povo nabateu. A maior parte dos edifícios mais importantes que nós encontramos na cidade de Petra hoje são considerados antigos túmulos ou, digamos, edifícios funerários
de pessoas importantes, reis ou alguém que foi importante ali naquela cidade. No entanto, são construções incríveis, porque elas vão obedecer a um novo conceito arquitetónico que na altura não existia. Para se fazer um edifício na rocha, ela não pode ser feito de baixo para cima. Então os edifícios foram pensados e construídos, na maior parte, de cima para baixo. Noutros sítios, simplesmente a rocha foi retirada da montanha e, digamos, o edifício é esculpido. Esse é outro conceito. E depois também temos alguns edifícios que são construídos de uma forma natural, como hoje em dia, digamos, com pedras de uma pedreira, e foram de baixo para cima. Portanto, nós temos todo este registro arquitetónico e arqueológico em Petra, e é muito fácil apreciar estas diferenças. Mas uma das coisas bonitas enquanto nós descemos o desfiladeiro é que nós encontramos muitas referências a cultos religiosos, a locais onde ficavam estátuas de deuses. E isso porquê? Porque a cidade de Petra, tornando-se um centro comercial muito importante, todas as caravanas do mundo inteiro chegavam àquela cidade. E isso era muito importante porque as caravanas sabiam que tinham ali uma defesa natural e podiam proteger os seus produtos, fazer as trocas comerciais e regressar outra vez ao seu ponto de origem. Os nabateus, sabendo da importância das rotas comerciais, davam autorização a estas caravanas do mundo inteiro de adorar os seus próprios deuses. Então, enquanto entramos na cidade, nós verificamos muitos espaços com, digamos, relações a estátuas, a deuses do mundo inteiro, para que as caravanas, quando chegassem, pudessem apreciar, pudessem ser muito bem recebidas e também pudessem rezar aos seus deuses originais. Os nabateus acreditavam numa divindade que é o Duxará, era assim que eles chamavam, pelo facto de a cidade ter uma proteção especial pelas montanhas e pelo facto de terem controlado o fluxo de água na cidade. Era esse deus Duxará que eles consideravam o seu grande protetor. Mas, meus amigos, nós começámos a descer aquele desfiladeiro como grupo. Demora ali cerca de mais ou menos 40 minutos a uma hora até chegar à praça principal da cidade de Petra e que hoje tem como nome o Tesouro, ou a Praça do Tesouro. Na realidade é um monumento que foi construído para ser a tumba de um rei. Nós não sabemos bem, pensamos que terá sido Aretas IV, o grande rei dos nabateus. Quando nós chegamos, nós divertimos a tirar umas fotos ali no local, uma foto de grupo, alguns registros, e depois o mais importante é dar algum tempo às pessoas para poderem percorrer a cidade. A cidade em si, ela é enorme. E então, nós temos que começar a sair ali da Praça do Tesouro por uma avenida. Ela chama-se Wadi Musa, que quer dizer Avenida de Moisés. Não deixa de ser curioso o nome. E enquanto descemos essa avenida, nós começamos a perceber que as montanhas se abrem e existe ali uma espécie de bacia no meio das montanhas que permitiram a construção daquela cidade. E aí sim, nós podemos até entrar dentro de alguns edifícios, podemos visitar alguns edifícios que são as típicas casas nabateias. Normalmente essas não têm nenhum adorno, são simplesmente buracos escavados nas rochas, e quando nós vemos algum edifício que tem algum elemento, digamos, decorativo ou ornamentado, então nós percebemos que provavelmente foi um túmulo ou foi algum espaço religioso, cultural daquela época. E descendo esta avenida, nós começamos a olhar ao longe a cidade de Petra. Ela era enorme. O mais bonito e o mais importante que nós podemos fazer ali é, se tivermos muito pouco tempo, entrar mesmo no interior de algumas grutas
por exemplo, visitar o anfiteatro romano que foi construído, muito bonito, e logo em frente nós temos uma série de casas típicas nabateias. Eu vou-vos ser honesto, há muitos sítios para passear em Petra, mas 2, 3 horas não chega, porque aquilo obedece a um local muito agressivo. Há, digamos, edifícios muito bonitos, mas que a gente tem que subir muitas escadas e depois temos que as descer, ou vice-versa, nós temos que descer as escadas e depois temos que as subir. Ou seja, para uma visita de uma manhã não é o ideal para visitar esses edifícios. Visitamos a Praça do Tesouro, descemos esta Avenida de Moisés e voltamos ao nosso ponto de encontro, que era esta Praça do Tesouro. É evidente que visitar este espaço é um dos pontos altos da nossa peregrinação ou deste nosso passeio cultural, porque Petra ficou no nosso imaginário como um espaço único e também ela ficou conhecida na história pelo sítio onde foram filmados muitos filmes. O mais famoso é, sem dúvida, o filme de Indiana Jones, A Última Cruzada, e também, mais recentemente, o filme Transformer 2. Grande parte das filmagens foram feitas ali na cidade de Petra. E é por isso que hoje, digamos, é um espaço protegido pela Unesco, e aliás a Unesco até disse que é uma das 7 grandes maravilhas do mundo atual e que é daqueles sítios que vale a pena visitar antes de morrer. Portanto, para dizer, realmente é de uma beleza quase que indescritível. As imagens que eu estou a passar ou que eventualmente vejam da cidade, só estando lá no local, nós temos uma percepção exata de que como é que aquela cidade foi construída e de como aquilo é realmente muito bonito. No entanto, o tempo não parava e nós, como grupo, tínhamos que regressar ao autocarro e o que é que aconteceu? Mais uma hora de caminho, agora a subir por este SIC, ou este estreito defensivo da cidade acima, e foi o momento que fomos conversando, fomos também cantando. Aliás, aquilo é muito estreito, as rochas chegam a ter cerca de 100 metros de altura, praticamente nós não vemos o sol e faz até um bocadinho de eco quando nós falamos uns com os outros. E se cantarmos, então, aquilo ecoa por aquelas paredes todas e fica, na realidade, sem querer, um efeito bonito de um grupo ali a passar e a divertir-se, nomeadamente um grupo de portugueses, está bem? E prontos, este é o resumo do nosso segundo dia de viagem. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, partilhem, subscrevam, mandem para os vossos amigos. Quem sabe algum dia queiram fazer esta experiência connosco. E espero ver-vos daqui a alguns dias no outro vídeo. E até lá, tudo de bom para vocês.